Boa tarde, boa noite a todos. Essa é a última aula que eu tenho que postar aqui no YouTube para vocês. Vai ser a aula de patologia do sistema hematopoético endócrino. Pelo amor de Deus, não deixem para assistir essas coisas de última hora. É cansativo para mim ficar passando todas as aulas aqui. Imagina para vocês na hora que tiver que assistir isso aí. E a prova é tipo semana que vem. Então, os órgãos hematopoéticos são aqueles órgãos que têm a ver com sangue. Então, o próprio sangue entra nisso, medula óssea, baço, linfonodos e outros tecidos linfóides. A gente não tem que adentrar muito em relação a isso, porque vocês têm uma disciplina chamada de patologia clínica, que é em relação ao exame hematológico. O que a gente vai entrar bastante aqui é a parte de aspirados dos linfonodos e medula óssea, que é os exames citopatológicos. Inclusive, a gente já teve uma aula prática sobre isso. E também Capró, que foi o pessoal da resistência da UF que deu essa aula. E que, por sinal, foi uma aula muito boa. Então, o sangue. O sangue é constituído de eritrócitos, que são aquelas, também chamadas de hemácias, leucócitos, agranulocíticos, que são os linfócitos e os monócitos, e os leucócitos granulocíticos, que são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, além de ter plaquetas. Isso aí é o que a gente acha no sangue dos mamíferos, com exceção dos lagomorfos. Então, nós temos aqui o neutrófilo. Nota o tamanho da hemácia para o tamanho dele. Tá vendo que ele é segmentado, esse neutrófilo. Esse aqui é um neutrófilo segmentado. Esse aqui é um neutrófilo que ainda não está segmentado, então neutrófilo imaturo. Aqui a gente pode ver vários neutrófilos. Um processo de miocardite aguda, ou também miocardite supurativa, ou miocardite purulenta. Tudo isso é equivalente, pois tudo isso remete a esse exudato neutrofílico. Aqui o eosinófilo, nota que ele parece o neutrófilo, só que ele tem os seus grânulos de eosina. Eosina vem de vermelho, então eosinófilos que eles têm cora por vermelho. Então a gente consegue ver aqui um eosinófilo, outro eosinófilo, outro eosinófilo, outro eosinófilo, outro eosinófilo. Tudo aqui no tecido. Isso aqui é uma pneumonia eosinofílica crônica. Os monócitos são maiores que os neutrófilos. Eles coram de uma maneira mais azulada o citoplasma e o seu núcleo. E eles podem ainda ter vacúolos dentro. Os basófilos, eles têm esses grânulos basofílicos, que dá o nome dele de basófilo, porque tem grânulos basofílicos envolvidos em processos alérgicos. Eu tenho os linfócitos, que eles têm muito pouco citoplasma, e um núcleo bem grande. Então aqui tem exemplo de dois linfócitos. E o plasma sanguíneo ainda é dividido entre soro e fibrinogênio. Então se alguém pedir para você soro do animal, é só centrifugar, você consegue pegar tudo. As células sanguíneas em condições normais, elas não se multiplicam intravascular, só que em processos onde você tem processos de anemia, ou enfim, você começa a ter essa multiplicação intravascular, então você vai ver várias formas imaturas. Os eritrócitos, monócitos e granulócitos e plaquetas têm origem na medula óssea, enquanto os linfócitos têm origem na medula óssea, linfonodos, timo e tonsilas. A maturação deles é feita no timo, linfonodos e tonsilas. E as aves na bolsa de Fabrício, ou também conhecida como bolsa cloacal. Então aqui só mostrando, eu tenho uma célula pluripotente que sofre mitose e a diferencia em linhagem linfóide e linhagem mieloide. A linhagem mieloide, mielo vem de medula, ela se diferencia em eritroblastos, que viram eritrócitos, em megacardioblastos, que viram megacariócitos, que viram plaquetas,
os mieloblastos, que viram neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e os monoblastos, que viram macrófagos. E da série linfóide eu tenho os linfoblastos, que vão virar linfócitos B, T e células NK, que também não deixa de ser linfócito. E lembrando que as linfócito B, quando ativo, se transforma em plasmócito, que é produtor de anticorpos. A função do sangue é transporte de gases, como oxigênio, CO2, defesa imunológica, transporte de nutrientes, hormônios, sais, remoção de metabólitos, termorregulação, que eu já passei na aula passada. Quando eu tenho policitemia, eu tenho um aumento de eritrócitos circulantes. Em geral, policitemia não é ruim. Ela está relacionada à desidratação ou diminuição do volume plasmático. E o contrário da policitemia é a anemia, que é a diminuição dos eritrócitos. Que você vai ter ou também diminuição de hemoglobina ou uma hemoglobina defeituosa, que não carrega o oxigênio. Tudo isso é uma anemia. Isso aqui vocês vão ver na parte de patologia clínica, mas já passando para vocês. A anemia é classificada de acordo com o seu volume globular médio, que é feito através dessa conta, onde você vê você faz a contagem de hematócritos sobre 10 vezes a quantidade de hemoglobina. E vai dar essa relação em femtolitros. E aí dá a classificação de anemia macrocítica, normocítica ou microcítica, de acordo com esse resultado. Você ainda tem a classificação de acordo com a concentração da hemoglobina corpuscular média, que é a hemoglobina vezes 100 vezes dividido o hematócrito, que é dado grãos por decilitros, que é para ver se é uma anemia hipocrômica ou normocrômica. Ainda tem a classificação de anemias regenerativas ou regenerativas. A anemia regenerativa tem resposta da medula óssea e acontece eritropoiese compensatória, então eu vou ver grande número de reticulócitos. Reticulócitos são precursores de hemácias, que acontece mais em hemorragias e hemolis. Na anemia regenerativa, como acontece nas neoplasias e doenças crônicas, nutricionais, síndromes tóxicas, eu não vou ter esse grande número de reticulócitos. Então aqui eu tenho os reticulócitos, eles formam esse anel aqui de DNA. E ainda a anemia tem classificação de acordo com sua etiologia, que pode ser devido a uma deficiência na produção de eritrócitos, ou pode ser uma anemia hemorrágica ou uma anemia hemolítica. Hemorrágica quer dizer que está causando hemorragia, hemolítica quer dizer que eu estou tendo lise do sangue. Por exemplo, na leptospirose eu tenho lise do sangue, eu tenho quebra do sangue intravascular. Então eu vou ter uma quantidade normal de hemoglobina no sangue, contudo o número de hemácias será baixo, porque quando a célula morre ela libera um monte de hemoglobina. Então vamos lá, na anemia por deficiência na produção de eritrócitos eu tenho a clássica anemia ferropriva, que é por falta de ferro, que acontece em leitões e cães em fase de amamentação, porque a porca ela não tem quantidade, o leite dela não é tão rico assim em ferro, então os animais, os suininhos, os leitõezinhos podem ter anemia ferropriva. Quando você tem infestações parasitárias como acilostoma, hemoncos, tudo isso, infestações parasitárias pode causar também anemia ferropriva, que eles vão estar consumindo ferro alimentar. E a anemia ferropriva é classificada de acordo com a classificação do VGM e CHCM como anemia microcítica hipocrômica. Você ainda pode ter uma deficiência de cobre causando anemia, porque o cobre ele vai converter o ferro ferroso em ferro férrico, que é utilizado para transporte hemático. Pode ter anemia por deficiência de cobalto, que acontece em ruminantes por inanição, ou diminuição da produção da vitamina B12, que é a cianocobalamina, que envolve a maturação de eritrócito na eritropoiese. E ainda pode ter anemia das doenças crônicas. Por exemplo, se o animal tem uma doença crônica,
ele vai ter menos ferro disponível para fazer hematopoiese, ou ele vai ter uma diminuição da vida das hemácias, ou vai ter uma diminuição da resposta da medula óssea. Então, por exemplo, o animal com insuficiência renal crônica, o rim produz o hormônio hematopoietina. O hormônio hematopoietina ele vai estimular a medula óssea a produzir células sanguíneas. Se o animal tem uma insuficiência renal crônica, ele não está produzindo hematopoietina, logo o animal vai ter uma anemia por deficiência na produção de eritrócitos. Você ainda pode ter o que a gente chama de anemia aplástica, que eu vou ter uma aplasia da medula óssea, quer dizer que a medula óssea está tamanho reduzido. Isso vai levar a uma pancitopenia aplástica. Você viu que o que? Pan vem de geral, tudo. Então pan tudo, cito, célula, penia, falta. Falta generalizada de células. Tá bom? E igual eu falei para vocês, a anemia urêmica é uma anemia das doenças crônicas, porque na insuficiência renal crônica eu vou ter uma diminuição da eritropoetina, e isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição da produção de hemácias. Além de que eu vou ter uma acumulação de metabólitos, devido ao rim não estar funcionando muito bem. Posso levar a uma hemólise, devido ao excesso de creatinina que está sendo expelido pelo rim. E ainda pode ter devido a perdas sanguíneas, porque a síndrome urêmica vai levar a lesões de mucosas que vão levar a hemorragias. Ainda posso ter anemia por disfunções endócrinas, como diminuição da hormônio adrenocorticotrópico, hormônio estimulante da tireoide, que tudo vai levar a anemia. E isso acontece pós-castração de machos, mas depois se regulamenta. E anemia da desnutrição, devido ao fato que falta minerais e vitaminas para os animais. A anemia por hemorragia ela pode ser aguda ou crônica. A aguda é causada principalmente por traumatismos, mas pode ser causado também por intoxicações, úlceras e cirurgia. E a crônica é causada por parasitismos, principalmente parasitas intestinais, como ancilóstoma, hemoncus, coccidiose, pequenas úlceras gastrointestinais. E na anemia crônica pode acontecer icterícia, que é uma característica de uma anemia crônica, pois a icterícia vai acontecer como uma icterícia pré-hepática. E eu ainda posso ter uma anemia por hemólise. Normalmente, se você tem uma hemólise intracelular, que é fisiológica, que é quando as células vão ficando mais velhas, elas vão morrendo, elas se desfazem, por isso hemólise. E aí ela é fagocitada, o complexo M é utilizado para produzir hemoglobina. O complexo M da hemoglobina é utilizado para produzir bilirrubina. E é tudo utilizado. Contudo, posso ter uma hemólise intravascular devido a uma doença. Por exemplo, leptospirose. A leptospira ela tem um mecanismo de causar hemólise intravascular. Então, o que eu vejo? Se eu tenho uma grande quantidade de hemólise intravascular, eu vou ter o que é chamado de hemoglobinemia e hemoglobinúria. Quer dizer que o animal vai estar urinando a hemoglobina, então vai ficar aquela urina cor de castanha, Coca-Cola, e eu vou ter um aumento da hemoglobina sanguínea, que a hemoglobina era para estar dentro da hemácia e ela vai estar mais fora. Alguns agentes que podem causar hemólise são as drogas como quinina, penicilina, inseticidas, sulfonaminas. Ainda posso ter decorrente a eventos imunológicos, doenças imunológicas como lúpus, eritematoso sistêmico. Esse tipo de anemia a gente chama de anemia hemolítica imunomediada. Você ainda tem a anemia hemolítica isoimune do potro, que também é chamado isoeritrólise,
que é parecido com a doença hemolítica do bebê. Então, é tudo relacionado à questão do RH positivo e negativo. Outros também podem ter, cavalos também podem ter isso. Então, a mãe produz anticorpos contra o filho, contra o sangue do filho. E isso vai fazer com que o feto ele nasça com uma anemia hemolítica. Ainda tem o vírus, como a anemia infecciosa equina. Eu tenho a leptospirose, igual eu falei para vocês. Uma característica muito interessante da leptospirose é a icterícia, causada por essa hemólise intravascular muito grande. Então aqui mostrando uma mucosa pálida, amarelada. Você vai ter aquele rim com aquela nefrite intersticial aguda. Esse rim ele pode ficar também relativamente escurecido devido ao acúmulo de hemoglobina. E lembrar que a leptospirose é uma doença que ocorre principalmente pós épocas de chuva em cães, devido ao contato da água contaminada, e ela causa problemas de reprodução em bovinos. Temos as babesiosas, que podem causar também hemólise intravascular, causando anemia nos animais. E isso é chamado de tristeza parasitária. Mais uma vez, se ela tem hemólise intravascular, vai ter palidez de mucosa, icterícia, hemoglobinúria. O baço vai aumentar de tamanho, vai dar esplenomegalia. Vou ter uma distensão da vesícula biliar porque está produzindo muita bile devido ao excesso de hemoglobina no sangue. Clinicamente eu vou ter um animal com anemia, hemoglobinemia e hemoglobinúria. Ainda posso ter sinais nervosos devido à formação de êmbolos e edema. Você ainda pode ter parecido com a babesiose anaplasmose, Ehrlichia. A diferença da babesiose para a ehrlichiose e anaplasmose é que você não tem hemoglobinúria, mas o resto é tudo muito parecido. Ehrlichia ou ehrlichiose é conhecido como doença do carrapato, é a doença mais comum aqui da região. E todo mundo faz diagnóstico dela sem fazer diagnóstico. Você sabe, né? De olho. E já mete doxiciclina no animal. Muito importante fazer o diagnóstico da Ehrlichia canis. Não é tão difícil. Aquele exame de ponta de orelha é o mais indicado. Bem, quando o animal está anêmico, há uma diminuição da viscosidade, porque tem menos hemácia. Isso vai fazer com que o sangue corra mais rápido, aumentando o débito cardíaco. Então, animais com anemia estão também com taquicardia. Além de que, se você tem menos hemácia, eu vou ter uma hipóxia tecidual. Essa hipóxia tecidual vai levar também a um aumento do débito cardíaco. E se aumenta o débito cardíaco e o volume continua o mesmo, eu acabo tendo uma dilatação cardíaca também, que vai acabar evoluindo para uma insuficiência cardíaca. Além de que animais com anemia também pode evoluir para dilatação cardíaca, insuficiência cardíaca, edema. Agora falando um pouco das alterações das plaquetas, eu tenho a trombocitopenia,
trombocitopenia, penia vem de falta, cito, células, trombo. Então, células que fazem trombo, falta de células que fazem trombo, falta de plaquetas, certo? A diminuição de plaquetas, trombocitopenia, pode ser decorrente ao uso de algumas drogas, alguns medicamentos. Ou pode ser porque todas as plaquetas foram utilizadas intravascularmente para fazer um trombo gigante, que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. Então você vai colher o sangue desse animal, vai ver aquele sangue sem plaqueta nenhuma, que não está coagulando. E coagulação intravascular disseminada, pessoal, é uma coisa séria. Tem que tomar cuidado. E você ainda tem a diminuição da produção de plaquetas devido a uma aplasia de medula óssea, levando a uma pancitopenia plástica. Viva alta plaqueta, você tem hemorragia, simples assim. Então você vai ver várias hemorragias na pele, mucosa, epistaxe, o que? Epistaxe? Isso aí, sangramento do nariz. Ainda pode correr diátese hemorrágica. A trombocitose é o aumento de plaquetas, número de plaquetas. É muito raro, mas pode acontecer. O vírus da leucemia felina é um dos causadores de trombocitose. Bem, se eu tenho excesso de plaqueta, maior chance de acontecer trombose. Maior chance de acontecer a formação de trombos, consequentemente tromboembolismo. E das neoplasias, as mais importantes são os leucemias, que elas podem ser agudas ou crônicas. Se a leucemia ocorre em função de semanas, a gente chama de leucemia aguda, e o prognóstico é desfavorável. Contudo, se ela demora muitos anos para ser formada, muitos meses, a sobrevida é um pouco mais alta, então o diagnóstico é um desfavorável assim. E ainda tem as doenças linfoproliferativas, que é o linfoma e a leucemia linfocítica. Linfoma, linfossarcoma, linfoma maligno e leucócito são todos sinônimos. Tá bom? Tudo é ruim. Não existe linfoma benigno. O linfoma ocorre nos linfonodos, enquanto a leucemia linfocítica ocorre na medula óssea e sangue circulante. Então vamos falar um pouco da leucemia linfocítica. Ela pode ser tanto aguda quanto crônica, e ela envolve tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B. Na leucemia linfocítica eu vou ter leucocitose. Vamos lá, é câncer. Câncer é uma mitose descontrolada de um certo tipo de célula. Se é um câncer de linfócitos, eu vou ter um aumento de linfócitos. Então eu vou ter o que a gente chama de leucocitose, que é o aumento das células brancas. Não só vou ter leucocitose, como eu vou ter linfoblastose. Os linfoblastos são os precursores de linfócitos. E aí isso você vai ver na clínica. Você tem o linfoma ainda pode ser diferenciado através de uma classificação imunomorfológica, que ninguém faz. E uma classificação citológica, é o que todo mundo faz. Você tem os linfomas bem diferenciados, intermediários, pouco diferenciados ou histiocíticos. Então aqui é um linfoma bem diferenciado. Nota que isso aqui parece um monte de linfócitos.
Inclusive vocês viram na aula um linfoma bem diferenciado. Aqui um linfoma linfoblástico. Você vê a anaplasia. Aqui um linfoma histiocítico, então um linfoma cheio de macrófagos. Então você nota que tem bastante macrófagos aqui. E você tem uma classificação estrutural, como folicular, difuso, multicêntrico ou tímico, que é de acordo com o histopatológico e local de achado. Além da classificação anatômica, como digestivo, cutâneo ou solitário. Por que eu estou falando de linfoma? Porque o linfoma é um tumor muito comum em cães, mais frequente em machos, ocorre 10% em 1 a 4 anos e 80% de 5 a 11 anos. Então, raro de acontecer em animais jovens, mas comum acontecer em animais mais velhos. Eu não tenho um curso clínico relativamente rápido, de 3 a 6 meses, e macroscopicamente tem esse aspecto de massa branca acinzentada de consistência friável. Então aqui a gente vê uma massa na região ventral da traqueia. Então, se vê uma massa como essa, citopatológico. Você tem um linfoma felino, que é uma etiologia do vírus da leucemia felina, que é transmissível pela saliva. Acontece 50% em animais com menos de 5 anos, mais machos, porque ele passa pela saliva, machos brigam mais, então acaba passando essa saliva para os outros animais. É muito comum se ver um animal que tem uma infecção secundária, por exemplo, uma infecção de pele que nunca sara. E aí você vai encontrar linfadenomegalia, icterícia, uremia, que é excesso de ureia no sangue, anemia e trombocitopenia, falta de trombócitos, de plaquetas. Então nota que aquele rim pálido. Essa aqui é a massa do linfoma. E ainda tem a leucose enzootica bovina, que também é um retrovírus que causa linfoma. Ele tem um período de incubação de 1 a 6 anos. Ele causa uma linfocitose persistente, com células imaturas no sangue. E na fase tumoral, ele causa linfadenomegalia generalizada. Se é de leucócitos, a massa vai ser friável, branca acinzentada, com exudato leitoso. Então aqui um bovino com leucose enzootica, com linfonodo, com crescimento dessa massa muito grande. O linfoma suíno é a neoplasia mais comum em leitões. Vai acontecer principalmente linfonodos cervicais, axilares, inguinais, mesentéricos, além de você ainda ter esplenomegalia, hepatomegalia e aumento do timo, e ainda pode ocorrer conjuntamente uma leucemia. Então, esse aqui é o aspecto do rim, e sendo que essas massas aqui são as massas do linfoma. Vamos falar um pouco de medula óssea. Se eu tiver hipotrofia ou hipoplasia da medula óssea, igual eu já falei para vocês no começo da aula, eu vou ter o que é chamado de anemia aplástica. Essa anemia plástica é mais comum em animais senis ou animais caquéticos. E eu vou ter a pancitopenia, que é o que é pancitopenia? É falta de células do sangue. Então eu vou ter anemia, neutropenia, trombocitopenia, linfopenia, enfim, todas as penias. Macroscopicamente, a medula óssea vai estar amarelada, de aspecto gelatinoso. Ok? E o contrário da hipotrofia e hipoplasia é a hiperplasia. A hiperplasia ela pode ocorrer em resposta a uma anemia. E macroscopicamente, vou ver a medula óssea mais avermelhada. E eu ainda posso ter hematopoese extramedular, principalmente em fígado e baço. Então aqui mostrando uma estrutura dos linfonodos, mostrando os vasos linfáticos referentes, confluindo com os vasos sanguíneos. Na região da medula eu vou ter uma emigração de linfócitos. Na região aqui intermediária, que é chamada de paracortical, eu vou ter uma supressão de células T. E na região cortical eu vou ter ativação de linfócitos B.
Na região paracortical também vou ter ativação de linfócitos T também. Então, além de ter supressão, tem ativação. Igual eu falei na aula passada, a linfadenomegalia, ou também chamada de linfadenopatia, sinônimos, ela pode ser tanto uma resposta à inflamação. Então, se você está com dor de dente, seu linfonodo submandibular vai estar inchado. Se você está com dor, se você machucou a perna, seu linfonodo poplite vai estar aumentado. Você ainda pode ter uma linfadenomegalia devido a um estímulo antigênico, por exemplo, a leishmania, Chagas, ela é um estímulo antigênico muito forte, generalizado, que vai acabar causando linfadenomegalia generalizada. Além de que eu também tenho tumores, como linfoma, que vai causar linfadenomegalia. É comum quando eu tenho linfadenomegalia generalizada, decorrente a infecções sistêmicas, infecções generalizadas, uma inflamação generalizada. E eu tenho linfadenomegalias localizadas, decorrente a inflamações localizadas ou tumores localizados. A gente pegou, não pegamos nenhum animal que tinha linfadenomegalia generalizada. Então vão algumas alterações de pigmentação. Os linfonodos também podem ter hemosiderose, que é aquele acúmulo de hemosiderina, então ele fica com esse aspecto amarronzado. Aqui eu tenho um fígado, um baço e um linfonodo. A hemosiderose vai acontecer decorrente a uma drenagem de áreas que estão com hemorragia, então vai ter aquela hemoglobina solta, então acaba caindo nos vasos linfáticos, sendo drenado até os linfonodos. Eu ainda posso ter antracose, igual falo para vocês dentro do sistema pulmonar, onde o pulmão, o animal está esperando aquele carvão, ele acumula no pulmão, os macrófagos do pulmão vão pegar, vão ser drenados, vão engolfar, fagocitar aquela substância exógena, que é o carvão, e vai levar vai fagocitar, vai migrar, vai levar até os linfonodos regionais, e lá ele vai acumulando aquele líquido preto que na verdade é carvão. Eu tenho aqui uma outra foto aqui, ó, um linfonodo cheio de carvão. Isso decorrente de um pulmão cheio de carvão. Eu ainda posso ter enfisema mesentérico, que vai levar um enfisema do linfonodo. Enfisema é gás, então uma fermentação do intestino vai acabar sendo carregada via linfática até os linfonodos, então acaba que o linfonodo fica cheio de bolhas. E isso não pode ser confundido com uma pneumatose cística, que é decorrente de um enfisema pulmonar intersticial. Então tem enfisema pulmonar, então o pulmão está cheio de gás, e aí ele vai ser drenado esse gás via linfática até os linfonodos, onde o linfonodo também vai ficar cheio de gás. Impressionante, né? As linfadenites, linfadenite é inflamação do linfonodo. Então, para ter inflamação do linfonodo, eu tenho que ter uma lesão no linfonodo. Como para chegar no linfonodo só via linfática ou sanguínea, eu tenho que ter um agente infeccioso que vai chegar via linfática ou via sanguínea. Então, esses agentes podem ser agentes que vão causar uma inflamação aguda, purulenta, por exemplo, bactérias piogênicas, como streptococcus, staphylococcus, arcanobacterium, piógenes. Tudo isso vai causar uma linfadenite purulenta. Posso ter uma linfadenite fibrinosa, que ela pode ser tanto secundária, uma inflamação fibrinosa vizinha, essa é o mais comum, como também pode ser de via hematogênica. Posso ter uma linfadenite necrohemorrágica, que é devido principalmente ao carbúnculo hemático, que causa necrobacilose dos bezerros. Então vai ter aqueles linfonodos
bem avermelhados, necróticos, que flui muito sangue ao corte. Posso ter uma linfadenite piogranulomatosa, quer dizer que ela evoluiu de inflamação aguda para uma inflamação mais crônica. Aqui outra linfadenite, essa aqui é uma linfadenite granulomatosa. Um dos principais causadores de linfadenite granulomatosa é o Mycobacterium tuberculosis, porque o pulmão vai estar com micobacteriose, vai ser drenado para o linfonodo, então do linfonodo vai acabar crescendo um Mycobacterium lá, causando uma linfadenite granulomatosa. Aqui uma linfadenite supurativa, então você vê que tem bastante pus aqui. Ainda posso ter uma... Tá errada, essa tuberculose era ali no anterior. Eu volto lá. Ainda posso ter uma hiperplasia linfóide benigna, que é decorrente a uma resposta a um estímulo antigênico. Então, isso acontece devido a um agente antigênico muito forte, como, vou sempre usar esse exemplo, a leishmaniose. Então, macroscopicamente, o linfonodo vai ficar aumentado de tamanho, vai ficar maior, aumentar a tensão na cápsula. Quando ele corta, vai ficar úmido e às vezes com pontos branquiçados e não uma neoplasia. Essa tuberculose tinha que estar lá para trás. Então, aqui mostrando um linfonodo bem aumentado. Lembrar que na leishmaniose visceral canina, além de ter a linfadenomegalia generalizada, eu tenho hepatomegalia, esplenomegalia, caquexia, onicogrifose, endoftalmia, que é aqueles olhos mais para dentro. Glomerulonefrite. Vou falar agora um pouco do baço. O baço tem tanto uma polpa vermelha, é constituído de uma polpa vermelha, que são hemácias, e polpa branca, que são leucócitos. O baço é um reservatório de sangue. Sabe aquela que o povo chama de dor de veado? Que acontece principalmente quando você está fazendo exercício físico? Ela ocorre porque quando você está fazendo exercício físico e você não está acostumado, seu organismo sente que está faltando oxigênio nos tecidos. Então ele vai contrair o baço para soltar sangue para o corpo. E essa contração é tão forte que dá aquela dor que é chamada de dor de veado. Além de que na fase fetal, o baço ele serve como órgão hemocitopoético e ainda pode acontecer a hematopoese extramedular em casos extremos de anemia. E o baço também serve para a produção de anticorpos, devido à presença da polpa branca. Então aqui só mostrando que ele é constituído por uma cápsula. Ele tem seus vasos sinusóides cheios de sangue vermelho, hemácias, que chama de polpa vermelha. E ele tem os folículos, que são constituídos que é a polpa branca, que é constituído de vasos linfáticos. Desculpa. É constituído de leucócitos. O animal pode nascer com uma agenesia ou hipoplasia congênita, que o animal vai seguir a vida muito bem, obrigado. Um pouco mais fraquinho, mas muito bem, obrigado. E suínos é mais comum de acontecer, além, mesmo sendo raro. Ele pode nascer com baços duplos ou triplos. As alterações mais comuns que você pode encontrar no baço é a hemociderose. Bem, você tem muito sangue, pode ter muita hemoglobina, vai acabar tendo acúmulo de hemoglobina, dando hemociderose. A hemociderose vai ser vista principalmente nas anemias hemolíticas e doenças crônicas, ou cães velhos, que ainda pode ter placas ou nódulos sideróticos, que vai formar aquelas placas de hemociderina com cálcio. Então dá esse aspecto como se fosse ferrugem, que inclusive a gente pegou algumas necrópsias com os animais desse jeito. É nódulos sideróticos, nódulos de animais velhos.
O baço é um órgão muito fácil de dar trauma ou ruptura espontânea. Tem animal que ele pula da altura de uma cadeira e rompe baço. Teve um colega meu que pulou da altura de uma mesa quando era criança e rompeu o baço. Ele teve que fazer esplenotomia parcial do baço. E o que acontece quando você tem ruptura do baço? Sangra. Sangra muito. Então você vai ver hipovolemia, que pode levar a choque hipovolêmico. Você vai ter hemoperitônio, porque esse sangue vai acumular tudo na cavidade peritoneal, que é barriga. E além de ter uma esplenose, que eu vou ficar com um baço aumentado de tamanho, porque ele está fluindo muito sangue e vai levar para um processo inflamatório. Olha só que figura bonita dessa ruptura esplênica. Esse baço aqui que rompeu, que bonito. Eu ainda posso ter torção de baço. Olha como está bem congesto esse baço devido à torção. A torção de baço pode ser acompanhando a torção de intestino ou estômago. E como ele vai acumular muito sangue, ele vai ficar congesto e aumentado de volume, que a gente chama de esplenomegalia. E caso não tenha uma torção, você pode ter uma esplenomegalia devido a uma insuficiência cardíaca congestiva, principalmente insuficiência cardíaca congestiva direita, utilização de barbitúricos, tromboembolismo, cirrose hepática, que é necrose, enfim, que é uma morte crônica do fígado, né? Ou aumento da pressão venosa. O fígado vai ficar escuro, com as bordas abaladas e ao corte flui muito sangue ao corte. Então olha só, um baço normal, um baço congesto. Nota como a borda é bem afilada aqui e aqui é uma borda bem gordinha, bem redondinha. O baço ainda pode ter zonas de infarto. Então aqui eu tenho uma zona de infarto. Essa região aqui. Porque ele tem um vaso sanguíneo. Vou pegar a caneta aqui. Ele tem um vaso sanguíneo que vem pra cá, outro pra cá, outro pra cá, outro pra cá. Outro pra cá, às vezes. Esse aqui morreu. Então vai dar essa região aqui de infarto. Você ainda pode ter quadros toxêmicos, que vai dar essas hemorragias, essas petequias. Meio peteca, meio púrpura. E se você tem grandes regiões de hemorragia, que a gente chama de hematoma, provavelmente você tem um trauma. E as esplenites são incomuns. Em geral, a esplenite é uma extensão da peritonite ou uma extensão da tuberculose. Então você vai ver granulomas nesse baço. E se for um peixe, a francisella adora fazer esplenite granulomatose em baço. Olha só que bonita essa esplenite granulomatose. Tudo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha que granulomatose extensiva, séria. Eu posso ainda ter a hiperplasia de polpa branca. Tá vendo que tá cheio desses pontos brancos, dessas regiões brancas aqui? Isso aqui não é granuloma, não é necrose, não é nada. É só uma hiperplasia de polpa branca. A hiperplasia de polpa branca acontece através de uma estimulação imunogênica. Então, qualquer coisa que estiver estimulando vacina, leishmaniose, enfim, vai fazer essa esplenomegalia com essa proliferação da polpa branca. E a hiperplasia nodular é comum em cães senis, sonolos de cor vermelho ou branco, já pegou em algumas necrópsias também. Tem que começar a tirar fotos dessas coisas. Esse é o fato. E ele só é um nódulo no baço, que não é muito significativo. E o baço é um órgão muito legal para se encontrar hemangiosarcoma. Então, hemangiosarcoma, que é um tumor maligno de vasos sanguíneos. Baço é praticamente só vaso sanguíneo. Então é muito comum achar hemangiosarcoma em baço.
Aqui um outro tumor, além de você ter a amiloidose, que é acúmulo de substância amiloide, de proteína, ou ainda tem esse sarcoma histiocítico. Então vamos falar agora a segunda parte da aula, que são... Na verdade, eu vou dividir a aula agora. Não, vou falar logo de uma vez. Vou falar das endocrinopatias. Então, vamos lá. Diabetes insípido é diferente da diabetes comum. A diabetes insípido é devido a uma deficiência ou na produção do ADH ou da recepção do ADH. O ADH, ou também chamado hormônio antidiurético, ou também chamado de arginina vasopressina. Ele é secretado pela neurohipófise do cérebro e ele vai fazer com que haja uma reabsorção renal de água, certo? Quando você bebe cerveja, você inibe a função do ADH, então você não consegue concentrar a urina, por isso que você urina mais e sua urina fica clara. Se o animal tem deficiência na síntese ou secreção dele, esse animal vai ter essa diabetes, que não tem nada a ver com açúcar, não tem nada a ver com insulina. Tem a ver apenas com o fato que ele perde muita água, tá bom? Então aqui só mostrando um desenho bonitinho, fica para vocês lerem. A diabetes insípida ela pode ser separada como diabetes insípido central, que é devido a um dano, um problema do eixo neurohipofisário, cabeça. Então, pode ser idiopático, eu não sei a causa, isso significa idiopático, mas o mais comum é trauma e neoplasia. E o terceiro é má formação. E eu posso ter a diabetes insípido nefrogênica, que o néfron não responde ao ADH, que ainda pode ser congênito, também chama de primário, ou secundário. Em geral, quando a diabetes é insípido central, você tem tratamento que funciona muito bem. A nefrogênica, se eu não me engano, não tem muito bem o tratamento. Então, o sinal clínico vai ser poliúria, polidispepsia e desidratação. O animal pode comer coisa com açúcar? Pode, porque não tem nada a ver com insulina. Então, agora vamos falar um pouco da regulação da glicose. A glicose sérica dos animais tem que estar entre 60 a 125 mg por decilitro. Quando está acima de 80 mg por decilitro, as células beta vão liberar insulina. A insulina vai falar assim, ó, sangue, passa para dentro açúcar. E aí vai entrar para dentro do tecido o açúcar e vai haver principalmente formação de glicogênio. Certo? Para não ter um excesso de açúcar no sangue. Quando o açúcar diminui a concentração para 70 mg por decilitro, aí as células alfa do pâncreas vão liberar glucagon, que vai falar o contrário, o glicogênio. Quebra aí e forma açúcar para voltar para o sangue. Aqui insulina, aqui glucagon. Tá bom? Então, enquanto a insulina é para tirar o açúcar do sangue para pôr no tecido, o glucagon é para tirar o açúcar do tecido para pôr no sangue. A insulina é liberada quando você está comendo, o glucagon é liberado quando você está em jejum. Fica aí a dica. Tá bom? Eu tenho alguns outros hormônios que vão estar agindo na regulação da glicose, por exemplo, a epinefrina, também chamado de adrenalina, ela vai também tirar o glicogênio do fígado para passar para o açúcar, porque a adrenalina é o hormônio da fuga, né, da adrenalina, né, que você fica mais elétrico, certo? E para você ficar mais elétrico, você precisa de energia. A energia vem do açúcar. Então a adrenalina serve para tirar esse açúcar do tecido e passar para o sangue, para você poder utilizar ele. Tá bom? A diabetes mellitus em cães acontece devido a uma deficiência ou na produção
ou nos sensores, nos receptores de insulina. E na prática, virtualmente todos os cães com diabetes eles são insulino dependentes. Então, por mais que a célula esteja cansada, em geral, a gente vai tratar ele sempre como insulino dependente e vai tratar com insulina. As causas são multifatoriais, pode ser tanto genético, quanto infecções, quanto obesidade, quanto pancreatite, quanto utilização de anti-inflamatórios durante muito tempo, quanto múltiplas cirurgias, quanto animal que é muito estressado, e etc, etc. Que vai resultar numa perda da função das células beta, aumentando a neoglicogênese, a glicogenólise. E você vai achar o que no sangue? Açúcar. Muito açúcar. Muito açúcar no sangue a gente chama de hiperglicemia. Se tem muito açúcar no sangue, ele não vai acabar passando isso por rim, onde é filtrado. Esse excesso de açúcar no rim não consegue voltar, porque tem muito açúcar. Então você começa a ter açúcar na urina, que a gente chama de glicosúria. E esse excesso de açúcar na urina vai dar um reflexo no rim, que vai fazer com que o animal urine mais. Se ele urina mais, que é chamado de poliúria, ele vai dar mais sede, que é chamado de polidipsia. E o que eu falei para vocês, ele não consegue pôr açúcar para dentro da célula, não é? Então ele vai ficar sempre num estado de fome. Então o animal vai ficar com polifagia. Só que se ele não consegue pôr açúcar para dentro, ele não consegue ganhar peso. Então ele come muito, mas ele perde peso. E o pior de tudo é porque, como ele não tem. Ele não consegue utilizar o açúcar como forma de energia, ele começa a ter que utilizar outras fontes, como a gordura, levando o animal a quase de cetoacidose. Em cadelas é muito interessante isso, mas você pode ter uma as fêmeas podem ter uma diabetes e depois de você castrar elas curam da diabetes. Mas como assim? É simples. Não, na verdade não é simples não, é bem complicado, por isso você faz veterinário. Se fosse simples, não precisava fazer veterinário para saber disso. A progesterona estimula a secreção de hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ele é um inibidor de insulina. Então as cadelas no diestro elas estão com uma quantidade de progesterona muito alta. Então, se você fizer a correção da varisterectomia dessas cadelas, ela não vai ter essa produção excessiva de progesterona, consequentemente não vai ter uma produção excessiva de hormônio do crescimento, que é o GH, consequentemente não vai ter inibidor de insulina, podendo assim corrigir a diabetes. Sinais clínicos são glicosúria, poliúria, polidipsia, polifagia. Açúcar, pessoal, em excesso é tóxico. Então essa glicose em excesso no sangue, por ela ser tóxica, ela causa lesão tecidual. Um dos tecidos que são sensíveis a essa lesão tecidual é o olho. Levando a lesão da lente, levando os animais a ter uma catarata, que é chamada de catarata diabética. É mais comum de acontecer diabetes mellitus em fêmeas do que machos, e entre cães entre 7 e 9 anos de idade. Estou aqui mostrando uma foto da diabetes, então você vai ter glomerulosclerose, desidratação, a imunidade vai estar baixa, então é muito comum as infecções de pele, fraqueza, catarata, retinopatia, que são lesões no olho, o animal come muito, bebe muita água, mas mesmo assim perde peso. Vai dar infecção
Então pode ter pielonefrites, pielite, enfim, tudo isso decorrente de uma urina rica em açúcar. E as bactérias adoram aquele tipo de, de meio para crescer. Então vai crescer bastante bactéria na nossa urina, então vai levar a infecção de bexiga, uretra, ureteres, pelve, renal. Da mesma maneira que causa o açúcar em excesso causa retinopatias, também pode causar neuropatias periféricas. E gangrena, que é necrose de extremidade. Em gato, é mais comum a diabetes melino insulino dependente. E cerca de 20% dos gatos pode ter o que chama de diabetes transitória. Significa o quê? Que após controlar o episódio inicial, então você vai tratar durante um mês e meio com insulina, você para o tratamento e vê. Cerca de 1 quilo dos animais se recuperam espontaneamente. Parece que precisa só de um boost, sabe? A idade média para os gatos ter diabetes é de 9 anos. Acontece predominantemente em machos castrados. Então, é uma coisa que você tem que alertar o proprietário. Olha, você vai castrar seu animal, vai aumentar a incidência de diabetes nele. Os outros sinais clínicos são iguais aos dos cães. Com o aumento dos sinais de perda do comportamento de lambedura e higiene, e fraqueza dos membros pélvicos, chamada de postura plantígrada, que é isso aqui, ó. Isso é a postura plantígrada. A glândula adrenal são duas glândulas pequenas. Em cães elas são mais ou menos 2 gramas, em cavalos 25 gramas. São craniais ao rim. Só que elas não ficam aqui igual mostrado nos desenhos, elas ficam bem próximas à artéria aorta e veia cava. E depois eu tenho que pegar as fotos. Eu tive um caso de hiperadrenocorticismo bem legal esses dias atrás. É dividida em córtex e medula. E ela serve para produzir mineralocorticoides, glicocorticoides, progesterona e andrógenos. Pode passar isso aqui tudo. Então vamos lá. A adrenal, ela produz o principal hormônio da adrenal que a gente tem que se preocupar agora é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Quem é muito estressado, saiba que vocês têm muito cortisol no sangue. O cortisol, para você ter a produção de cortisol, o hipotálamo tem que liberar o hormônio liberador de corticotropina, que é o CRH. O hormônio liberador de corticotropina, o hipotálamo, vai estimular a adenopófise a produzir o hormônio adrenocorticotrópico, ou também chamado de corticotropina. E o hormônio adrenocorticotrópico, ou também chamado de hormônio corticotropina, vai agir no cortisol, vai agir na adrenal para produzir o cortisol. O cortisol, por sua vez, vai fazer feedback negativo no hormônio liberador de corticotropina e assim ele vai controlando. Contudo, além do hormônio liberador de corticotropina do hipotálamo, eu tenho outros hormônios que vão estimular a produção de ACTH. Consequentemente, vai aumentar a produção de cortisol, como o hormônio antidiurético, o hormônio liberador de tireotropina e serotonina. Todos esses 3 hormônios aqui vão estimular a produção de ACTH para a produção de cortisol. Além de que está envolvido também o excesso de cortisol com a diabetes. Então, animais que têm muito cortisol têm uma alta chance de desenvolver diabetes mellitus. A função do cortisol é promover a maior disponibilidade da glicose para coração, sistema nervoso, muscular. Se ele aumenta a disponibilidade da glicose,
Ele serve para o quê? Para a gente poder ter mais energia, poder correr, poder fazer sexo, poder reproduzir, poder pensar mais rápido. Então, o animal quando está no estresse, ele está pensando mais rápido. Vale aí para a prova de vocês. Quando você estiver no estresse, sabe que o seu cérebro está funcionando a mil. E por isso, depois de uma situação de estresse grande, você se sente muito fadigado, porque você gastou bastante energia naquilo. Acredite ou não. Se ele aumenta a disponibilidade de glicose, ele vai agir em contrário da insulina. Então, se o animal está com muito estresse crônico, ele vai acabar desenvolvendo uma diabetes mellitus. Além de ele aumentar a gliconeogênese hepática, resistência à insulina e hiperglicemia, aumentar o açúcar do sangue. Não sei se vocês notaram que eu comi umas bolachinhas aqui, para aumentar o açúcar no sangue, para melhorar os pensamentos. Inclusive vou comer outra aqui. O cortisol ainda vai fazer com que haja aumento do consumo de proteínas corporais e cálcio, e aumento do consumo de lipídios e mobilização de gordura para certos pedaços do corpo, como o pescoço, abdômen e ombro. O cortisol ainda vai fazer retenção de sódio e excreção de potássio, aumenta a excreção da água, ele tem um efeito anti-inflamatório, ele faz imunossupressão, por isso quando você está muito estressado você fica mais doente. O cortisol ele é imunossupressor. Aumenta a pressão sanguínea, estimula a secreção de ácido gástrico, por isso que quem tem muito estresse vai ter muito problema de gastrite. E ainda reduz a cicatrização. Enfim, muita coisa que a gente põe a culpa na adrenalina, na verdade é o cortisol que está agindo. A síndrome de Cushing é o hiperadrenocorticismo, que é o excesso de cortisol. Se o animal tem síndrome de Cushing, tem excesso de cortisol, ele vai aumentar o açúcar sanguíneo. E vai ter aumento da atividade anti-inflamatória, consequentemente vai ter uma redução do sistema imunológico. Então o animal vai ficar mais susceptível a infecções. Vai levar o animal a diabetes, vai levar o animal a enfraquecimento muscular, vai levar o animal a aumento da pressão sanguínea. Se aumenta a pressão, vai levar o animal a convulsões. Infecção recorrente devido à diminuição do funcionamento do sistema imunológico. Além de que vai ter uma cicatrização insuficiente, então vai formar aquelas cicatrizes feias. Então, um animal com síndrome de Cushing vai ter essa que a gente chama de barriga abaulada, ou abdômen penduloso, cheio de estrias, porque não vai ter cicatrização boa. Muito problema de pele, muito, porque ele vai ter a imunidade mais baixa. Vai ter desidratação, exoftalmia, polifagia, polidipsia, poliúria, alopecia bilateral, fraqueza muscular, calcinose, prurido, hiperpigmentação. O hiperadrenocorticismo ele pode ser tanto dependente da hipófise, como dependente da adrenal, como iatrogênico. Iatrogênico, pessoal, é um sinônimo para o veterinário que causou, viu? Então, vamos lá. Dependente de hipófise é a causa mais comum. Então, ele é decorrente principalmente de uma neoplasia da hipófise, da adenihipófise, que vai levar um aumento, pode ser unilateral ou bilateral, da adrenal. O mais comum é bilateral da adrenal. Você ainda pode ter neoplasias ocorrendo na adrenal. E essa neoplasia da adrenal vai ser geralmente unilateral, raro vai ser bilateral. E o iatrogênico é a causa que mais vocês vão ouvir falar. Que acontece o quê? Você dá corticóide para o animal.
que é corticoide? Aqueles anti-inflamatórios não esteroidais, chamados também de ANIs, certo? Então você vai dar esses glicocorticoides durante muito tempo e de repente você para, de uma vez só. Bem, como você deu durante muito tempo, esse animal teve uma atrofia das adrenais. E aí ele vai ter um crescimento, uma hipertrofia compensatória. E essa hipertrofia compensatória vai levar o animal a hiperadrenocorticismo. Sacou? Por isso, toda vez que você está dando anti-inflamatório corticoide, você está lá em 10, depois vai passar para 5, para 3, para 1, depois para 0. Você vai diminuindo a concentração gradativamente. É mais comum a síndrome de Cushing em animais de 6 anos ou mais. Igual eu falei para vocês, vai ter poliúria, polidispepsia, polifagia, abdômen distendido, alopecia, fraqueza muscular, letargia. Então, olha só que bonitinho esse cão. Olha a alopecia, olhar de triste. Olha o tamanho do tumor da adenohipófise, que lindo. Aqui é só mostrando que um tumor de adenohipófise vai fazer com que as duas glândulas adrenais aumente. Um tumor de adenal geralmente pode ser só um e o outro fica normal ou até mais diminuído. Outro cãozinho aqui com síndrome de Cushing, nota que ele fica barrigudinho, carinha de triste. Olha os pés em formato de plantígrado. O abdômen bem abaulado, cheio de cicatrizes, que são cicatrizes feias que não consegue formar. Olha esse abdômen abaulado com estriações. Olha esse tumor aqui de adrenal, que lindo. Em gatos é incomum e sempre está associado a diabetes. E os sinais clínicos são similares aos dos cães. Então, olha só a barriguinha dele, que lindinho. Olha essa aqui, ó. Essa pele desse animal, todo falhosa. Olha aqui, ó, a lesão que não cicatriza devido a hiperadenocorticismo. Aqui. Essa lesão linda aqui, ó. Vendo toda a região ventral. Olha a estria aqui. Que bonita. Isso aqui, pessoal, é tudo imagem do livro de clínica. Eu esqueci o nome. Se tem hiperadrenocorticismo, eu vou ter também o hipoadrenocorticismo. O hipoadrenocorticismo chama-se síndrome de Addison. É devido a uma insuficiência adrenocortical primária ou secundária. Que eu vou ter uma deficiência na secreção de corticoides, tanto mineral quanto glico. O animal também vai ter letargia, anorexia, perda de peso, vômitos, bradicardia. Lembra, ele não tem cortisol, então o coração não vai bater mais rápido, vai bater sempre mais devagar. Dor abdominal, depressão, cortisol que faz você ficar elétrico. Se você está para baixo, você está com falta de corticoide. Além de uma baixa pressão sanguínea, porque corticoide aumenta a pressão sanguínea. O hipoadrenocorticismo é raro. E vamos ver esse vídeo aqui no YouTube. Vou pegar aqui. Ops. Esse é o cão. What are you doing, Tootie? Síndrome de Addison. For the doctor? Noto como é um animal que está bem apático. Respiração lenta. Ruidosa. É uma síndrome bem rara.
Sei que tem esse aspecto tristonho. Deu para vocês entenderem o recado? Continuar então. Você ainda tem o nanismo pituitário. Você ainda tem o nanismo pituitário, que é uma destruição da glândula por neoplasia, que vai fazer com que eu ache uma diminuição da produção de todos os hormônios da adenipófise, como TSH, CTH, hormônio estimulante da tireoide, ou também hormônio adrenocorticotrópico, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, hormônio do crescimento. É mais comum em pastores alemães. E vai ter um crescimento lento, retardo mental, manter o pelo de filhote, hiperpigmentação, genital infantilizada, além de que eu vou ter linfocitose, anemia leve, hipofosfatemia e hipoglicemia. Então, esse aqui é o hormônio desse, eles têm a mesma idade. Esse aqui tem nanismo pituitário. Você vê que ele é até bonitinho, né? Mas não vai muito pra frente. Olha aqui. Muito comum em pastor, manter aquela pelagem de filhote, as orelhas para baixo, aquele olhar meio triste. E o contrário disso seria a acromegalia, ou também chamado de hipersomatotropismo, que é excesso crônico de excreção do hormônio do crescimento do animal, que é devido principalmente a um edema hipofisário, que então eu vou ter a produção de muito hormônio do crescimento. Lembrar que o hormônio do crescimento ele é um inibidor de insulina. Se ele inibe a insulina, o animal vai ter diabetes mellito, polidipsia, poliúria, polifagia, renomegalia, hepatomegalia, azotemia. Então aqui é um animal com acromegalia, ele fica com esse aspecto de animal mais neandertal, né, mais pré-histórico, costuma ser eles bem largos. Essa é a cara meio fechada. O hipertiroidismo é excesso do hormônio das tireoides, T3 e T4. Os hormônios tireoidianos são responsáveis por metabolismo. Se você tem excesso de hormônio tireoidiano, você vai ter excesso de metabolismo. Excesso de metabolismo são animais que vão sentir muito calor, então vão procurar lugar frio. Perde muita energia, então perde peso. Muito agitado, nervoso, vai ter taquicardia e vai ter a tireoide aumentada. Então aqui só mostrando uma carinha de um gato com hipertireoidismo. E tireoide aumentada a gente chama de bócio. Já o hipotiroidismo seria o contrário. O animal vai estar com falta dos hormônios T3 e T4. Então, o metabolismo dele vai estar baixo. São animais que vão estar mais letárgicos, procuram lugares quentes. Eles ganham mais peso que os outros animais. Crescem menos. Então, ficam animais menores. Você também vai ter hiperplasia da tireoide. No hipotiroidismo, também levando o animal a bócio. E no andar da carruagem, o animal ainda pode ter osteoporose. O hormônio da tireoide, como funciona o ciclo tiroidiano? Lá no hipotálamo é liberado o hormônio liberador de tireotropina. O hormônio liberador de tireotropina vai cair na corrente sanguínea e vai estimular a adenipófise a produzir o hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH. O TSH vai cair na corrente sanguínea e vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4. Só que o TRH também, o hormônio liberador da tireotropina, ele também vai estimular a produção de prolactina, hormônio adrenocorticotrópico, cortisol, hormônio antidiurético e GH. Então, nota que se eu tiver uma neoplasia que aumente muito a produção de TRH, eu vou ter, além de um hipertiroidismo, eu também vou ter o hiperprolactismo, síndrome de Cushing, excesso de GH, levando a diabetes mellitus, etc, etc. E acho que por fim, vamos falar agora do metabolismo de cálcio. O cálcio serve para contração muscular, adesão celular e coagulação sanguínea. Isso a gente já falou na primeira aula. Então eu gosto de encerrar com a parte endócrina, que a gente fecha o ciclo. Então a gente começou vendo sistema locomotor e agora a gente vai fechar
com o sistema endócrino, vendo coisas que acontecem no sistema endócrino relacionadas com o sistema locomotor. Então, as células paracelulares produzem calcitonina e a paratireoide produz paratormônio. Então, só pegar uma canetinha aqui. Então, o paratormônio ele tira cálcio do osso e joga no sangue. Essa é a função do paratormônio. A calcitonina, por outra vez, ela tira cálcio do sangue e joga para o osso. Tá bom? Além que o paratormônio aumenta cálcio no sangue, ele também diminui o fósforo ele aumenta o cálcio do sangue e diminui o fósforo do sangue. Então, aquele mesmo desenho que eu fiz é lá, essa relação do paratormônio e calcitonina. Então, o paratormônio sempre vai jogar cálcio para o sangue, calcitonina sempre vai tirar cálcio do sangue para pôr no osso. Tá bom? É importante lembrar que as dopaminas e catecolaminas vão agir no paratormônio. Então, a dopamina e catecolamina vai aumentar a retirada de cálcio do osso para o sangue. Aqui só mostrando que conforme o paratormônio vai diminuindo, a calcitonina vai aumentando. E a quantidade de cálcio no sangue também vai aumentando. E aqui, pessoal, só para... Isso aqui é mais de fisiologia, mas já que está filmando, dá para falar tudo. Então, o paratormônio aumenta, ele vai fazer aumentar a reabsorção de cálcio no rim. Ele vai aumentar a produção de calcitriol, que é a forma ativa de vitamina D. E o calcitriol, que é a forma ativa de vitamina D, vai estimular o intestino, aumentar a reabsorção de cálcio do intestino. Você vê que legal isso? Então, o paratormônio aumenta a reabsorção de cálcio no rim e, consequentemente, no intestino. Tá bom? Ele vai reabsorver cálcio do sangue, então vai promover osteólise e vai liberar cálcio na corrente sanguínea. Então, nota que o paratormônio no final vai aumentar o cálcio plasmático. Tá bom? Já a calcitonina, ela vai fazer o inverso, ela vai diminuir, ela vai inibir a reabsorção óssea. O calcitriol, a vitamina D, ele ajuda com que esse cálcio que está sendo reabsorvido pelo rim e pelo intestino em condições fisiológicas vá para o osso. Tá bom? E o estrogênio ele também inibe um pouco dessa reabsorção óssea. Tá bom? Então a gente nota que osteoporose não é uma doença mais de homens do que de mulheres, teoricamente, porque mulheres têm mais estrogênio. E por fim, vamos falar novamente da osteodistrofia fibrosa generalizada, que parece que é a única doença que eu falo para vocês o semestre inteiro. Ela é característica de uma doença metabólica, onde eu vou ter uma reabsorção óssea. Ela pode ser causada por um hiperparatiroidismo tanto primário quanto secundário. No hiperparatiroidismo primário, é decorrente a alguma neoplasia da paratireoide, que vai fazer com que aumenta a produção de paratormônio, aumenta a reabsorção de cálcio do osso, intestino e rim, levando o animal à síndrome da mandíbula de borracha. No hiperparatiroidismo secundário, ele pode ser tanto secundário renal quanto secundário nutricional. No secundário renal, eu vou ter um rim lesado que não excreta fósforo. Então, vou ter excesso de fósforo. Excesso de fósforo é um estimulante para o paratormônio. O paratormônio serve para tirar fósforo do sangue. Além de que o rim lesado vai diminuir a conversão da vitamina D, diminuindo a absorção de cálcio intestinal, fazendo com que também diminua a produção, a
a concentração de cálcio sérico, mais uma vez estimulando o paratormônio. No hiperparatiroidismo secundário nutricional, é que por algum motivo eu tenho ou uma deficiência de cálcio, então esse animal não está comendo cálcio suficiente, ou excesso de fósforo na dieta. Então é o caso do macaco que só come banana. Então ele tem deficiência de cálcio e excesso de fósforo. Então vou ter a remodelação da mandíbula, então ele fica com a mandíbula parecendo uma mandíbula inchada. Tá bom? O diagnóstico você pode ser feito através da mensuração da fosfatase alcalina, que vai estar bem alta, além do aumento da paratireoide, e alterações ósseas, como aumento da reabsorção óssea, com substituição por tecido fibroso, então o osso fica mais mole, mais maleável. Eu vou ter formação de cistos no osso, eu vou ter doença periodontal crônica com perda de dente, vou dar esse aspecto de cara inchada. Lembrar que a cara inchada dos bovinos é diferente da cara inchada dos equinos. A cara inchada dos equinos é devido à osteotrofia fibrosa. Ele fica com essas perninhas tortas, porque o osso fica mais maleável. Forma cistos, remodelação óssea, perda de dente. Então esse aqui é o caso que eu já falei para vocês. E é isso por hoje, pessoal. E pelo semestre também. Boa sorte, estudem. E qualquer coisa estarei na semana aí para tirar dúvidas. Tchau, tchau.